Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da série Superando a NMO. Em nome da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, FEDAN, e da comunidade NMO, co-realizadora desse projeto incrível que também conta com o apoio da Associação Brasileira de NMO, AVNMO. Nos episódios anteriores, você aprendeu um pouco mais sobre a neuromielite óptica, ainda pouco conhecida. NMO é uma doença rara e autoimune que afeta o sistema nervoso central, incluindo o nervo óptico e a medula espinhal. Uma doença rara e muito grave, e já foi considerada uma variante da esclerose múltipla, sendo hoje classificada como uma patologia à parte. Nos próximos episódios, com o eixo temático Superando a NMO e Futuros Possíveis, falaremos sobre tratamento e histórias de superação com algumas pacientes convidadas. Para falar mais sobre tratamentos, no nosso episódio de hoje convidamos o Dr. Rodrigo Claypool, médico neurologista, e a senhora Paige Nimor, fundadora da comunidade NMO. Você que está nos acompanhando no canal da FEDAN, aproveita e clica aí no botão inscrever-se que está logo abaixo dessa tela, né? Para que você acompanhe todos os nossos programas e todas as novidades do universo dos raros e compartilhando. Agradecemos a Horizon Therapeutics, apoiadora social desse projeto que contribui em ações como essa, no intuito de ampliar a conscientização em nossa sociedade acerca da NMO e semear esperança na luta pela vida com dignidade de pacientes com NMO no Brasil e no mundo. Começando agora a apresentação oficial aqui dos nossos convidados, chamamos o Dr. Rodrigo Claypool, ele que é neurologista coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, diretor de saúde, coordenador da neurologia e do ambulatório de EM e NMOSB do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Possui doutorado em medicina pela UFMG, com ênfase em esclerose múltipla e neuromielite óptica. Bem-vindos, doutor Rodrigo. Prazer tê-lo conosco. Ei, Ana, muito obrigado aí pela apresentação, né? Eu gostaria de agradecer a você, né, a Cleide, que vai entrar nos próximos passos aí, e agradecer também a Fedran e a comunidade NMO. Eu acho que essa oportunidade, que a gente tem que falar de uma doença rara, né, e para um público específico, né, porque às vezes a gente fala num público que não está tão atento àquela informação. E quando a gente usa esses canais, né, como vocês aí da Fedran e a Cleide na comunidade NMO, a gente consegue atingir aquele público que a gente quer, que é o público da doença rara, né, que precisa aprender mais sobre a própria doença, sobre a própria condição. E eu queria agradecer a vocês duas e a todos que estão nos ouvindo. Nós te agradecemos, doutor. Nossa próxima convidada é ela, Cleide Lima, paciente diagnosticada com NMO, jornalista por formação, fundadora e presidente da ABNMO, Associação Brasileira de NMO, fundadora e coordenadora da comunidade NMO, além de ser co-realizadora desse projeto no Papo Federal. Bem-vinda, querida, que alegria tê-la aqui conosco. Oi, Ana, oi, doutor. Olá a todos que estão aqui. Para mim é uma honra incrível sempre poder falar da NMO, estar aqui com vocês, poder fazer parte de projetos como este. E como o doutor falou, né? Que são oportunidades assim, a gente não pode perder, precisa falar sempre, onde estiver, as oportunidades que estiverem, falando da NMO, para todos os campos desse país, para ver se a gente consegue fazer as mudanças que são necessárias em torno dessa patologia. Muito obrigado novamente por mais uma vez estar aqui, podendo falar um pouquinho, para ver se a gente consegue alcançar mais lugares. Obrigado. Nada. Vamos junto. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da Ubuntu Inteligência Criativa, parceira da FEDRAN, a qual agradecemos a ONG de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. E agora damos início ao nosso bate-papo.
perguntando primeiro ao Dr. Rodrigo Climpon, relembrando um pouco, né, sobre como é feito o tratamento de um paciente com neuromielite óptica. Doutor, você poderia falar um pouquinho sobre quais tratamentos estão disponíveis para esses pacientes, né? O que após o diagnóstico, né, qual é o próximo passo, né, nesse paciente? Conta um pouquinho para a gente. Gostaria de agradecer essa excelente pergunta, né, Ana? Como você muito bem frisou no início da sua fala, né? Durante algumas décadas, a neuromielite óptica foi considerada uma variante da esclerose múltipla. E desde 1999, né, com o artigo publicado por Ingerschuck, e depois com a descoberta do octopurina 4, né, esse anticorpo que mudou muito a história da neuromielite óptica em 2004, 2005, a gente viu que a doença era diferente e alguns tratamentos que eram usados para esclerose múltipla, eles agravavam a condição neuromielite óptica. Desde 99, né, o que a gente faz, né, o que a gente usa, são drogas que a gente chama de drogas off-label. O que seria isso? São drogas que ainda não têm comprovação científica robusta, né, que passou por clinical trials, né, que é o que a gente chama, mas desde resultados que vieram de 2019 para cá, surgiram 3 drogas que a gente chama non-label, né, que são drogas permitidas, né, que foram provadas e aprovadas, né, 2 já foram aprovadas pela Anvisa e 3 pela FDA, pela EMA, né, que é o órgão europeu. Então, dito isso, o que é importante? Primeiro, é diferenciar o que é tratamento da fase aguda do que é tratamento preventivo, né, para evitar a manifestação da neuromielite óptica em si. Então, quando o paciente tem a manifestação da neuromielite óptica, que a gente chama de surto, a gente tem algumas formas de tratar. A primeira é a pulsoterapia com corticóide, que a gente chama de metilprednisolona em altas doses, e dependendo da gravidade desse sintoma, a gente associa esse tratamento à plasmaférese. É como se fosse filtrar o sangue desse paciente, né? É como se fosse uma diálise, mas um pouco diferente, vamos dizer assim, ele só vai filtrar o plasma. Em alguns casos mais raros, né, porque a plasmaférese tem um melhor efeito do que a imunoglobulina, a gente também abre mão da imunoglobulina. Então, a fase aguda, o paciente acabou de ter um surto, então o paciente chega aqui no meu consultório, está questão de baixa de visão, fala assim, Rodrigo, eu não estou enxergando nada do meu olho, tanto o esquerdo quanto o direito, começou tem 3 dias, começou assim com a mancha preta e foi piorando. Então isso, a gente classificou como surto, né? Afastou o processo infeccioso. Se a paciente já tem um diagnóstico, fica até mais fácil, né? De já fechar o diagnóstico, confirmar o surto. Caso não tenha, a gente tem que fazer toda a investigação, mas não atrapalha o tratamento da fase aguda. Então a gente faria uma pulsoterapia por no mínimo 5 dias e associaria a plasmaférese, preferencialmente a partir do 3º dia. Isso não é fácil de fazer. Não é todo serviço que oferece esse tratamento que a gente chama de plasmaférese. É um tratamento que também é de alto custo, mas ele tem um impacto significativo na melhora desses sintomas do paciente. Já o tratamento que a gente fala, que é para evitar o surto, né, ou seja, evitar o problema. Então, aquela paciente já tem o diagnóstico de neuromielite óptica, provavelmente já foi tratada por um surto, que ela pode ou não ter recuperado, né? A gente deve conversar sobre isso depois também. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de tratamento modificador de doença. Então, o que é isso? Tratamento modificador de doença. Essas doenças que são autoimunes, né? Que o próprio corpo, né? Ou seja, o próprio corpo daquela paciente está atacando ele, né? Fazendo mal para elas, entre aspas. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai fazer uma droga modificadora de doença. Nós iniciaremos tratamentos que são para evitar que tenham novos surtos. Já que a gente não vê casos, né? Assim, de progressão para neuromielite óptica, né? Isso não é comum na doença. Então, a gente quer que evitar novos surtos. Então, quais são esses tratamentos que a gente tem de drogas modificadoras de doença? Eu quero deixar bem claro e quero abrir um parênteses aqui. Se você quiser me interromper, tá? Aí também, Cleide, tá? Então, assim, a gente tem que chamar o que a gente chama de tratamentos modificadores de doença off-label, ou seja, se o paciente pegar a bula para ler, não vai estar lá na bula escrito o tratamento daquela doença, neuromielite óptica, aquele remédio para isso. Então, também a gente chama de on-label. Então, falando um pouquinho do tratamento off-label, né? Os tratamentos off-labels, a gente tem o que a gente chama de imunossupressores de amplo espectro, que a gente mais utiliza é a azathioprina, que é um remédio oral. A gente tem também, né, um outro remédio oral, né, que a gente chama bicofenolato de mofetila, que a gente também utiliza. E como eles não são, né, não tá lá na bula, que é um tratamento para neuromielite óptica, né, que não é só uma doença rara no Brasil, é uma doença órfã também, né, assim, a gente não tinha um tratamento até então. E aí a gente também tem, em alguns casos a gente usa ciclopamida, que é um medicamento venoso, a gente tem um remédio já que é mais específico,
específico, né, que a gente chama rituximab, que ele age numa célula, né, que é uma das causadoras da doença, ele chama de linfócito B de bola. E a gente também tem outra droga que chama tocilizumab, que ele age com outro mecanismo que chama interleucina 6, mas como não é aqui o nosso escopo da aula falar de imunologia, essas são as drogas off-label. Nem todas têm a mesma eficácia, a gente já tem uma experiência muito consolidada com elas, né? Elas, não é porque surgiu as drogas on-label que a gente já vai trocar todo mundo de off-label para on-label. Vai depender muito de cada paciente. E agora falando um pouquinho das drogas no-label. São 3 drogas, né, onde fizeram todas as etapas que o estudo clínico deve fazer. A gente viu muitas discussões das vacinas, né, para o Covid, né? Mas a vacina não cumpriu todas as etapas que precisam de cumprir. Então, quando a gente fala do remédio on-label, ele cumpriu todas as fases de segurança, de posologia, de eficácia, tanto para ressonância quanto para clínica, né? Então, assim, a gente viu que o que precisa ser feito, além dos efeitos colaterais que a gente tem com relação àquele remédio. Quando a gente fala de uma droga on-label, a primeira conquista que eu gostaria de frisar é que a neuromelitiópia deixará de ser uma doença órfã, né? Uma doença que não tem um tratamento específico e passará a ter um tratamento específico. Isso é um ganho para as comunidades, um ganho para a sociedade médica, mas especialmente para o paciente que tem a doença, né? Porque ele vai conseguir, né? A gente sabe que o tratamento on-label traz outras condições consigo, né? Então a gente tem o inebilizumab. Eu sei que o nome é complexo, né? Então quando a gente termina com essa inebilizumab, a gente chama de anticorpos monoclonais, né? Então o que seria o inebilizumab? Ele também vai agir numa célula específica, né? Que é esse linfócito B de bola. Ele é um anti-CD19, que a gente chama. E a medicação deve ser feita a cada 6 meses. Lembrando que são remédios de alta eficácia, né? E a princípio, o tratamento dos pacientes com aquaporin 4 positivo. A gente também tem o satralizumab, que é uma medicação que é subcutânea. Então, ela vai agir, né? Mecanismo de ação também na interleucina 6, como a gente já tinha citado antes. E a medicação será subcutânea. Só existe uma dose de ataque, depois ela é feita mensalmente. E a gente tem o eculizumab. Esse já está disponível no Brasil, não para o tratamento da neurobrilite óptica, de uma outra condição, mas ele também foi liberado para o tratamento da neurobrilite óptica. E ele é feito no primeiro mês, uma vez por semana, depois a cada 15 dias. Então, quais foram as grandes conquistas e perspectivas para nós quando a gente tem um tratamento com droga modificadora on-label? Que a gente tem mais ou menos os efeitos de segurança, os efeitos colaterais e a eficácia. Então, o que eu deixaria de deixar claro aqui, a princípio será usado em medicações, né, que a gente chama em pacientes que têm uma aquaporina 4 positivo. Isso não quer dizer que a gente não pode usar nos pacientes com aquaporina 4 negativo, a gente segue mais ou menos o desenho do estudo. Dessas 3 drogas que eu falei, né, a gente pode associar com a azathioprina, né, alguns trabalhos foram associados a essas medicações, seja o próprio corticoide, que é a prednisona, também a azathioprina. Então, alguns medicamentos a gente pode fazer associado, né, como o satralizumab, né, a gente vai fazer o satralizumab mais a azathioprina. Já o inebilizumab, né, a gente vai fazer de forma isolada. E a eficácia desses tratamentos, né, que nós falamos de remédios que tem eficácia de 70% a 95%. Então, para um paciente portador de uma condição, né, potencialmente grave, potencialmente incapacitante, a gente tem drogas on-label, drogas que estarão já aprovadas na Anvisa, né? Tanto o satralizumab quanto o inebilizumab. E a gente vai poder lutar por um CDT, né? Para a gente poder que o SUS forneça isso. E a gente conhecer como é que será o tratamento, isso é um ganho muito grande. A gente está falando de drogas de altíssima eficácia. Na esclerose múltipla, as primeiras drogas, elas tinham 30% de eficácia. Então, quando a gente fala das primeiras drogas de neuroblitiope, já começa com 70% a 95% de eficácia, a gente está falando de um controle muito grande da doença, caso o paciente responda a isso. É lógico, né, que a gente pode aprofundar nesse tema, né, de acordo com a demanda, né, da audiência e também da Cleide, da Ana. Então, a princípio, seria mais ou menos isso, né? Então, a gente tem 3 drogas on-label, depois de aprovadas pela Anvisa, que a gente aguarda, né, ansiosamente aí, o inebilizumab, né, que deve ser a primeira droga disponível para nós. O satralizumab chegou antes, mas não foi disponível. Quando foi feito, né, essa pesquisa clínica, né, que a gente fala, né, esse estudo fase 3, a maioria dos pacientes tem uma aquaporina 4 positivo. A melhor resposta para esses pacientes é a aquaporina 4 positivo. Isso não quer dizer que nós não usaremos uma aquaporina 4 negativo. É que a gente está usando aí como referência aqui nos trabalhos, né, que estão ligados à nossa disposição. Então, quando a gente pega, né, essas 3 drogas, né, o eculizumab, nebilizumab
e o satralizumab, a indicação a priori é para pacientes diagnosticados com neuromielite óptica, né? Então, a neuromielite óptica, a gente tem a soro negativa, que o anticorpo anticopolina 4 ele veio negativo. A gente tem a soro positiva, que o anticorpo anticopolina 4 veio positivo. A gente sabe que nesses trabalhos, né, o estudo, a maioria dos pacientes foram acopolina 4 positivo. Então, a recomendação pode passar por ser só por esses, para esse público, né? É lógico que a gente vai aqui, né, tanto no Brasil quanto em outros países, para que o tratamento seja liberado para o diagnóstico de neuromielite óptica. Então, a primeira coisa é que a gente está falando isso, né, com conhecimento mais aprofundado. Mas a prova vai ser liberada para o tratamento para dar neuromielite óptica. Aí pode vir na bula soro positivo ou soro negativo. Vai depender muito do acordo que foi feito, do que cada órgão de vigilância sanitária de cada país vai aceitar, né? Então isso vai variar. Com relação ao anti-MOG, o anti-MOG, então, foi descrito de 2015 para cá, né? A gente ainda está, né, com publicações recentes falando de como fazer o diagnóstico de anti-MOG, quando pensar em anti-MOG. A primeira coisa, e por que a gente começou a se falar de anti-MOG, né? Porque se começou a falar das doenças associadas ao anticorpo MOG. O MOG é um marcador de dano à proteína da mielina, né? Do óleo poliedrócito ali que a gente chama. Isso é o que significa MOG, né? Então, o que é importante? Aquele paciente que é soro negativo para neuromielite óptica, ele deveria, em alguns casos, ser testado com o anticorpo MOG. Em especial no início, naquele momento que a gente está trabalhando pelo diagnóstico, e algumas condições, né? Ele tem algumas características clínicas, né? Quando o paciente tem muita confusão mental, eles chamam de cefalopatia, sonolência, neurite óptica, né? Então, assim, acaba que é muito comum as 3 doenças que a gente está falando aqui, que é esclerose múltipla, neurite óptica, tem MOG e mielite. Então, assim, o MOG deveria ser testado para todo paciente soro negativo que a gente fez o diagnóstico de neuromielite óptica. O custo é um impeditivo muito grande, sabe, Cleide? Então, a primeira coisa é que, para essa condição MOG, a medicação on-label, que a gente falou, inebilizumab, satralizumab, eculizumab, não está indicado. Isso aí é consenso, né? Ela não vem para esse perfil de paciente. Então, esse perfil de paciente, ele vai continuar fazendo uso da terapia que se chama de amplo espectro, o anti-CD20, né? O anti-interleucina 6. Mas o MOG, quem é MOG positivo, parece ter um prognóstico melhor. Ou seja, a gente poderia tirar a medicação durante um tempo, algum negativar esse anticorpo. Para o soro negativo, essa medicação on-label tem que ver exatamente como virar, né? E o que é o perfil. Nós, médicos, vamos defender que venha para todo paciente diagnosticado com neuromielite óptica, tá bom? Mas é importante falar que nos estudos, a recomendação, né, que a gente está vendo aí em congressos, é que seja feita para o diagnóstico de neuromielite óptica com anticorpo aquaporina 4, anti-aquaporina 4 positivo. Perfeito, doutor. A jornada, né, do diagnóstico ao tratamento para cada paciente ela é única, né? E alguns desses pacientes acabam tendo algumas sequelas e outros não. Por que essa diferença, né, doutor? O que acontece, né, nessas respostas, né, desses pacientes que fazem com que alguns tenham sequelas e algumas sequelas grandes, né, em esses casos, e outros não? Isso aí é muito interessante, né? Eu costumo falar, né, que Deus tem um propósito para tudo. E a doença autoimune ela é imprevisível, né? Assim, o paciente que nunca teve sintoma, ele não tem nada que diz que ele vai ter aquele sintoma, né? Então, assim, pensa numa paciente jovem aqui, de 20 a 40 anos, que chegou aqui no consultório, uma mulher. Quando ela fala assim, eu tô sem enxergar, eu tô com baixa de visão, não foi nada que prenunciasse aquilo, né? Então, vou usar como exemplo assim, pensa um ABC, um infarto. Então, pressão alta, diabetes, aquele cara sabe que ele tá assumindo o risco de ter um problema. Já na doença autoimune, é como se ela viesse sem avisar. Então, ela chega e simplesmente não pede licença e chegou. E o paciente tem aquela queixa, que mais comum é baixa de visão e inflamação da medula, né? Então, quando a gente fala, né, de conta a pergunta que você fez, por que alguns pacientes ficam com mais sequelas do que o outro? E por que os pacientes respondem melhor e outros respondem pior? Então, a gente já sabe alguma coisa, né? Então, a gente está falando de
20 anos daí, né, de 1999, 2000, e com a chegada do anticorpo de 2004, 2005 para cá, estamos falando de 20 anos mais ou menos, conhecendo a doença de 3 anos com tratamento on-label. E aqui no Brasil, só para deixar claro, né, foi aprovado agora no final do ano, e o status que tinha aprovado há um ano, ele não entrou em distribuição no Brasil. Então, no Brasil, não tem uso ainda, né, dessas medicações, eles chamam de on-label, né, de forma comercial, vamos chamar assim. O que é que a gente quer? Aquele paciente, a primeira coisa, que a gente chama de prognóstico. Eu costumo falar assim, quando o paciente chega aqui no consultório, daquela menina chegou aqui, e com a queixa de baixa de visão, eu estou vendo ela naquele dia e tudo que aconteceu com ela para trás. É como se eu olhasse para o retrovisor. Aí quando eu quero falar assim, olha, eu quero ver como é que você vai estar com 50, com 60 anos, ou seja, aquela menina que está numa faculdade, está ali constituindo uma família, a gente tem que pensar como é que ela vai estar daqui 30 anos. Já que a gente está falando de outra doença rara. Isso a gente chama de prognóstico. Então, quais são as coisas que são importantes no prognóstico? Ou seja, para um paciente ter um problema ou não. Então, no primeiro surto, não tem como. Então, isso tem que ficar bem claro que, assim, a paciente não tem como, né? É uma doença rara. Então, a gente não pode falar que toda mulher de 20 a 40 anos teria que fazer anticorpo de anticoagulina 4, isso não é recomendado, né? Então, assim, então o que a gente orienta? O primeiro surto não tem como. Então, a primeira coisa, o primeiro surto, reconhecer a condição precocemente, tratar precocemente. Caso não haja da resposta à pulsoterapia, abrir mão da plasmaférese. Aí é o primeiro gargalo que a gente tem que trabalhar como sociedade médica, como associações, como pacientes, né? O acesso à plasmaférese, né? Ele é muito difícil. Então, assim, aquele paciente que a gente, como especialista, só, isso pode ser necrolite óptica, perdeu a visão completamente dos 2 olhos. A gente já quer a plasmaférese, né? A gente não consegue isso. Então, é o primeiro gargalo. Por que isso é importante? Porque, por prognóstico, a gravidade do primeiro surto, ela vai impactar. Então, se esse meu paciente, com surto, teve acesso ao tratamento, com terapia corticoide, a partir do terceiro dia, a gente viu que ele não respondeu, começou a plasmaférese, ele pode ter uma resposta melhor do que aquele que atrasou em fazer a plasmaférese, ou não fez, atrasou em fazer a terapia ou não fez. Pode parecer bobeira, mas no nosso meio, às vezes o paciente não consegue nem fazer a pulsoterapia, tá? Uma coisa é o Rodrigo aqui, que só faz, só mexe com essas doenças imunológicas, entendeu? Agora, isso é uma doença rara, não é reconhecida no interior. Não é incomum eu pegar paciente no consultório que já está há 4, 6 meses aí sem enxergar e ninguém sabia nem o diagnóstico. Aí que vai começar toda essa procura, né? Então, aí que cabe nossa responsabilidade. Então, a primeira coisa é a gravidade do primeiro sintoma, como tratou o primeiro sintoma. Então, isso já mostra se o paciente vai responder bem ou não. Aí, qual que é o sintoma do gargalo? O diagnóstico. Então, se eu atraso a fazer o diagnóstico, eu atraso a começar uma terapia modificadora de doença. Só que qual que é o gargalo, então? O teste do aquaporina 4. O teste do aquaporina 4 não é disponível no SUS. Ele é liberado em alguns planos de saúde, né? Ele está lá no rol da ANS. Mas a gente sabe que a maioria da nossa população não tem plano de saúde. Então, a primeira preocupação é o diagnóstico, anticorpo de aquaporina 4. Às vezes, não consegue nem fazer a ressonância, né? A gente vê isso, né, Cleiton? Tipo assim, a gente vai fazer a ressonância que o médico precisa para fechar o diagnóstico. Então, quanto mais demorar o diagnóstico, pior pode ser o prognóstico. Então, aquele paciente que demorou para tratar a fase aguda, não tratou da forma adequada, e já pode ter ficado com uma sequela, demora o diagnóstico, demora no tratamento, ele tem chance de ter uma doença que pode evoluir de forma não favorável. Se esse paciente, além de ter dificuldade no diagnóstico, dificuldade no tratamento precoce, ele não conseguir comprar, eu estou falando comprar, porque as drogas a gente chama de off-label, tá? O paciente, na maioria das vezes, se for 100%, ele tem que tirar do bolso dele para comprar. Ou ele tem que fazer outras formas de conseguir isso, né? A gente sabe que o brasileiro acaba conseguindo. E aí, a gente tem que avaliar se ele respondeu ou não ao tratamento. A outra coisa é número de surtos nos primeiros 2 anos. Então, aquele paciente com dermatite óptica, que teve um surto grave inicial, que não recuperou adequadamente, teve um número grande de surtos na fase inicial, nos primeiros 2 anos, ele pode ter um pior prognóstico do que aquele paciente que teve um surto único, que recuperou adequadamente. Outra coisa, né, que a gente
sempre conversa com o paciente. Tratar de forma mais precoce e mais rápida possível. Então, a gente deixa durante um tempo a prednisona, né, o corticoide oral, como associado a essas medicações, né? Então, isso não seria um problema. E aí, tratar precoce vai mudar muito a história de vida desse paciente. Então, a gente sabe que isso poderia ser um fator de risco. A localização do surto. Então, a gente sabe que o paciente que teve um nervo óptico acometido dos dois lados e de forma extensa, ele vai ter um pior prognóstico do que quem teve o que chama de neurite típica. O que é neurite típica? É como se a pessoa tampasse o olho, pensa através de um vidro sujo, levemente embaçado. O que é uma neurite atípica, que é a mais comum da neurite óptica? O paciente tampa o olho e não enxerga nada, porque só uma mancha preta. Então, ele pode evoluir pior se tiver essa informação. A mesma forma da lesão da medula. Se a lesão for na medula, for longitudinalmente extensa, né, ou pegar mais que 3 segmentos da medula, né, daquelas vértebras que a gente chama, ele também pode ter um pior prognóstico. E a outra coisa que essa ideia é controversa é a positividade do aquaporina 4. Então, não há consenso, mas os primeiros trabalhos, né, que avaliaram tanto a neurite óptica na neurite óptica, quanto a mielite na neurite óptica, quem era aquaporina 4 positivo tinha o pior prognóstico. Mas aí outros trabalhos conseguiram validar isso. Então a gente ainda não tem isso de forma consensual. E as outras coisas são aquelas relacionadas a doenças autoimunes de uma maneira em geral, né? Que é não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, mudar a dieta, né? A dieta alimentar, né? Então isso é fundamental. Mas se eu pudesse escolher uma única coisa, Rodrigo, essa paciente está aí na sua frente, no seu consultório, o que você fala para ela? Naquele sintoma da fase aguda, tratar o mais rápido possível e buscar a plasmaféresis para responder o corticoide. Isso tem que ser o objetivo de vida para o paciente na fase aguda. E aquele paciente que já chegou com você com sintoma, que perdeu esse tempo do tratamento da fase aguda, que não conseguiu fazer, ou recuperou ou não recuperou. Tratar de forma precoce com essas drogas modificadoras de doença. E aí, assim que disponível, né, a gente vai usar as drogas on-label. Isso é importante deixar claro. Aquele paciente, né, que ainda não começou no tratamento, a recomendação é começar as drogas que eles chamam de on-label. No caso, nebilizumab, cadalizumab e eculizumab. Então, esse seria a rotina. E aí, mudar o máximo possível o estilo de vida. Atividade física, né, assim, o sono, dormir bem vai proteger. O humor também ajuda, né? Alguns tipos de alimento que a pessoa deve evitar, suplementação que deve ser feita, é um conjunto que a gente fala assim, ó, agora é a sua parte, o médico ajuda numa parte, mas essa aqui você tem que nos ajudar mais ainda. Então eu acho que assim, a preocupação de nós, né, médicos que lidamos com mulheres jovens, com doenças incapacitantes, é a gente falar assim, olha, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas o melhor que pode ser feito para você, para que daqui a 30 anos você esteja igual você está agora, ou melhor, é tratar a diagnóstica precoce. Então, assim, isso é o divisor de águas em qualquer doença autoimune. Excelente, né? E a sua fala acabou contemplando também a próxima pergunta, né? Que seria por que tantas variações de sintomas e sequelas? E você explicou muito bem, né? O como esse diagnóstico pode afetar, né, de formas diferentes essa resposta, né? Esses sintomas e sequelas. Mas, doutor, existe alguma forma da gente reduzir essas sequelas, né? A gente fala bastante aí sobre diagnóstico precoce, tratamento, né? Mas se a gente for pensar, existe alguma solução até para evitar o primeiro surto, né? Algumas doenças raras, a gente trabalha com mapeamento genético, né? E outras alternativas. No caso da NMO, existe algum horizonte aí, né, inovador que a gente consiga de fato, né, controlar essa doença. Aqui é algumas doenças que a gente consegue até não estar embrionário, né? Então, existe alguma perspectiva aí para a NMO nessa direção? Conta um pouquinho para a gente. Essa pergunta, ela chega a ser desafiadora. Por quê? A neurobenite óptica não é uma doença genética, sabe? Então, ela não é de transmissão genética. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer um diagnóstico, né, estudando, né, a parte genética da pessoa, né? Se ela tem predisposição a alguma doença.
Então, por não ser uma doença genética, você não tem aquele familiar que começa a ter a doença, né? Então, quando a gente fala de doença genética, assim, para resumir, né? É ligado ao cromossomo X, né? A X passando ali, ela é autossômica dominante ou ela é recessiva, né? Ou ela pode ser mutação dentro do povo, algumas outras coisas assim. Mas a gente tem dica na própria história da família, né? Nas próprias histórias das gerações, entendeu? Então, assim, não, o meu avô teve isso. Ah, não, na minha família todo mundo tem essa doença. Então você já tem a recomendação que a gente chama de aconselhamento genético, que é investigar todos os componentes daquela família uma vez que um já foi diagnosticado. Uma vez que a neurodermitite óptica não é uma doença genética, mas ela tem um biomarcador, que é o acoporena 4, mesmo tendo esse biomarcador, não é recomendado que a gente o faça de maneira corriqueira. Então, vamos supor, se eu tenho um paciente, né, a gente tem esses casos aqui, que é gemelar 100%, né, univeterino, não tem neurodermitite óptica, o outro não tem, né, assim, a gente acaba dosando a acoporena 4 daquele paciente, se ele concordar, mas não teria indicação, né, porque não é uma doença genética. Então, não há uma previsibilidade. E aí, vamos falar daquele paciente diagnosticado em tratamento. Também não há uma previsibilidade que a gente consiga evitar o surto em 100%. Que aí a gente estaria falando da cura, né? Então, é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse um to-do list, assim, do paciente, né? Então, aí tem lá, ele tem que tomar um remédio, que é o melhor para ele. O remédio que é bom para você, pode não ser bom para mim, pode não ser bom para Cleide. Então, a gente tem que personalizar o tratamento. Então, a gente tem a opção primeiro da via. Ah, vai ser oral, subcutâneo, injetável. Ah, é melhor a cada 6 meses, é melhor mensal, é melhor na frequência semanal, depois quinzenal. Então, assim, a primeira coisa é entender o seu paciente. A segunda é usar esses critérios prognósticos para escolher o melhor tratamento adequado. Então, se eu tenho drogas ou label, que já mostra que a eficácia é de quase 95%, então tem que abrir mão desse tipo de tratamento para aquele perfil de paciente. Então, não há uma previsibilidade. Mesmo eu usando, aquele paciente está há 2, 3 anos, usando uma medicação de alta eficácia, on-label, né? Nemilizumab, sarilizumab, eculizumab, até as drogas off-label. A gente vendo ali, né? Exame neurológico normal, não fumando, não exagerando mal, dormindo bem, suplementação de vitamina D, níveis de B12 normais, ômega 3, colesterol controlado, atividade física, ele também pode ter escape. Então eu costumo dizer assim, é igual a nossa vida, tem doença autoimune. Do mesmo jeito que eu tô aqui agora, né, e pode acontecer alguma coisa comigo, igual atravessar a rua ou ir para casa, é com o paciente com neurodermitite óptica. Mas se eu vou pegar o meu carro, vou pegar uma estrada, e eu fiz a minha parte, que é fazer a revisão do carro, ver se tá tudo certinho, abastecer, fazer aquele checagem todo ali, eu tô fazendo a minha parte, né? Então isso reduz muito a chance. E a gente orienta o paciente. Não é só o remédio, é o estilo de vida. Não é um ou outro, são os dois. O paciente por responder o tratamento, o médico troca o remédio, insiste, não conseguiu, briga por isso, sabe? A gente tem, né, aquele negócio que o brasileiro não desiste nunca. Ele não desiste, mas ele aceita qualquer coisa que falam pra ele, sabe? Então, assim, essa frase que deu uma vírgula, não desiste, mas aceita, né? Qualquer coisa. Tem que brigar para aquilo que é o melhor para cada paciente. Não, o que é melhor para mim pode não ser para outra pessoa. E se o médico indicou aquilo, né? Lógico, né? Que assim, o médico, né, dentro do que a gente chama de compliance, e o paciente, ah, eu não consigo por causa disso, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. É isso que nós, especialistas, vocês, né, que mexem com essas áreas. Então, infelizmente, nem na fase embrionária, nem na fase de qualquer idade, é, pode acontecer. A gente não recomenda nem cariótipo, nem mapeamento genético, nada. Agora, tem algumas coisas que facilitam, né? A raça não branca, mulher de 20 a 40 anos, são facilitadas, são predisposição a. Nós estamos falando de uma doença que a prevalência é de 4 a 5 para 100 mil pessoas, né? Então são doenças muito raras, né? A gente considera uma doença rara, que quer dizer menor, né, do que 60 por 100 mil. Então estamos falando uma de 4 a 5, né? Estamos falando que isso é muito raro. Então, só que ele é muito incapacitante. A gente não pode perder uma, porque ele é tão incapacitante, né, que a gente pode deixar um paciente com uma sequela irreversível. Perfeito. Agora, trazendo a Cleide também, né?
para esse debate. E o doutor, né, o Rodrigo falou bastante sobre o prognóstico da doença, né? Ele é variável, depende da gravidade dos sintomas e das respostas ao tratamento, né? Fala um pouquinho, Cleide, até da tua própria experiência, né? Algumas pessoas podem ter qualidade de vida com neuroambiente óptico. É possível ele ter qualidade de vida, né? Apesar, após esses diagnósticos. Esse é um ponto que a gente tem defendido muito na linha do que defendendo de que saúde é qualidade de vida e não necessariamente a ausência de um diagnóstico. Tem defendido muito isso, o doutor Rodrigo também fala isso. E, é um ponto que eu tenho me apegado muito também nas minhas falas e quando eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal da DNO, agora também enquanto associação tenho falado muito sobre isso, porque é percebido por um grupo dentro desse grupo, um grupo de pessoas que têm qualidade de vida sim. E aí alguns podem falar, mas é porque não tem sequela, porque consegue andar, porque consegue enxergar. E não é necessariamente desse jeito, porque existem pessoas que mesmo cadeirantes, que mesmo com a baixa visão, com a perda visual quase que completa ou completa, conseguem entender e aceitar tudo que está acontecendo e fazer uma transformação que é necessária dentro da estrutura de vida e dos hábitos de vida também. Então, como o doutor falou, é preciso fazer atividade física, é preciso mudar a alimentação, é preciso, inclusive, cuidar muito do psicológico e, independente de você ter alguma patologia ou não, se você fizer esses três, né, se você seguir esses três pilares, você já tem uma qualidade de vida um tanto quanto melhorada. Então, o que eu tenho visto, né, dentro da comunidade, comigo, independente de sequela ou não, tem muitas pessoas que estão com a anemia estável e cuidando da saúde desses outros aspectos que eu falei aqui agora, estão tendo qualidade de vida. E, por incrível que pareça, existem pessoas que, mesmo ainda com a anemia não estável, ainda tentando encontrar a melhor forma de tratamento, consegue cuidar do psicológico de modo que entende que esse momento vai chegar, né, de encontrar a melhor forma de se cuidar, de encontrar a melhor forma de se tratar a nível medicamentoso, mas já está fazendo a sua parte no que diz respeito às outras áreas dessa saúde integral. Então, a gente defende, inclusive dentro da comunidade, desde o ano passado, criamos um movimento Viver Melhor, que é justamente trazendo essa leitura de que a gente pode buscar e é possível conquistar uma qualidade de vida, independente da situação que estiver acontecendo e apesar do diagnóstico. Porque tudo não. Uma boa parte das coisas é o que prevalece como a gente entende aquela situação, né? E não necessariamente o que é que está acontecendo. Então, assim, não é que a gente está minimizando o nosso discurso e a nossa fala, nem nesse momento aqui agora falando as dores, as dificuldades motoras, a dificuldade visual, todos os incômodos que a AML traz para muitas pessoas, a dificuldade de controle da urina. Não estamos minimizando isso, mas a nossa compreensão hoje, enquanto paciente, e observando alguns outros pacientes, é que tem gente conseguindo encontrar, assim, esse lugar de qualidade de vida. Então, eu defendo que sim. O doutor pode até me corrigir se não for dessa forma, mas existem essas variações dentro da própria doença de pessoas que têm muito mais sequelas, acúmulo de sequelas quando não acontece o tratamento que cuide daquele surto ali específico, ou um tratamento demorado, ou um diagnóstico demorado, existe. Então, um acúmulo de sequelas traz para a pessoa uma condição muito difícil de conviver. É verdade. Mas a gente tem visto ainda assim de algumas pessoas com sequelas muito graves, tentando buscar as melhores formas de conviver com a diagnóstico, mesmo com a condição que está. E esse fator qualidade de vida, ele perpassa por isso aí. A movimentação do corpo, né, com a atividade física que for possível, na condição que cada um tenha. A alimentação também, as suplementações que são necessárias, então por isso que a gente defende tanto que é importante a busca por neurologistas que estejam estudando mais a fundo o NMO, buscando informações a respeito para poder trazer para a gente essas,
esse lugar de conforto com essas suplementações. É claro que a gente entende que a realidade do Brasil hoje, muitas pessoas não têm condição disso, e é por isso que a associação, e você sabe bem, né, as minhas agonias em relação a isso, só acessibilizar o tratamento para todos, é que a associação hoje existe, o doutor falou, para buscar plasmaférias e para buscar um medicamento para todos, para buscar condições que sejam possíveis dessas ferramentas medicamentosas e informações também acerca da alimentação, para que as pessoas possam adquirir e conquistar esse lugar de qualidade de vida mínima diante do que está acontecendo com elas. Então, eu defendo que sim, mas existem várias realidades que são mais difíceis e a gente tem que buscar alternativas para trazer essas pessoas para um lugar de mais conforto. Perfeito. E Cleide, né, já adiantando o nosso próximo episódio, né, que vai trazer aqui algumas histórias de pacientes, e até aproveitando a oportunidade também para parabenizar o seu trabalho, né, como uma liderança que vem se destacando no ecossistema de doenças raras, né, trazendo essa bandeira, essa luta da NMO, né, e aí já mobilizando várias frentes para que essa qualidade de vida também, né, esteja mais próxima de todos esses pacientes, né, que convivem com essa doença, com esse diagnóstico. A última pergunta do nosso bate-papo vai para você contar um pouquinho para a gente de quais as dificuldades que você mais tem escutado nas histórias, né, na trajetória de pacientes no Brasil todo, com relação ao tratamento para neuromielite óptica. São alguns e vários importantes. Um deles, que eu acho que é o mais, para mim, é o mais grave hoje, é o acesso ao medicamento contínuo, né? E, e como eu falei, é uma das frentes que a gente quer trabalhar, porque eu fico extremamente indignada quando, como por exemplo, semana passada, eu recebi a mensagem de uma pessoa que já tinha 3 meses que ela não tomava a azathioprina, que a prefeitura suspendeu. Então, uma pessoa com um diagnóstico de NMO fica 3 meses sem tomar o medicamento que ela precisa tomar para tentar evitar o surto, tá brincando com, não é ela em si, mas a própria condição da situação, né? O próprio sistema público está brincando com a gente, está brincando com a gravidade do problema. E quando eu falo que a gente busca essas frentes, é por conta dessa dificuldade que muitas pessoas têm, e aí financeira. Existe uma dificuldade também no que diz respeito à falta de conhecimento a respeito do NMO. Infelizmente, alguns profissionais de saúde, alguns médicos, inclusive, não sabem sobre a NMO, não conhecem a NMO, então dificultam muito esse processo de fechamento de diagnóstico. E aí, esse diagnóstico tardio causa mais sequela, que aí vai dificultando mais o prognóstico, tiver como você falou. Então, eu percebo que esse não conhecimento sobre NMO, os profissionais que a gente espera conhecesse para poder dar o acompanhamento correto. Inclusive, Ana, e aí o doutor, se não sabe que estou falando, às vezes a gente vai para o médico querendo, os próprios médicos nem indicam, procuram um neurologista. Porque nós não temos conhecimento de quais são as áreas que cada sintoma desculpa. Quais são os sintomas que são relativos de cada área da medicina? E às vezes e algumas vezes com muita frequência, a gente não tem direcionamento de outros colegas do doutor aqui, né? Colegas médicos dele, porque não tem essa informação. Cleide, pessoalmente, já fui para oftalmologista para poder fazer os meus exames no período que estava tendo muita perda visual e tal. Ele nunca tinha escutado falar da NMO. Então, nós estamos falando de um oftalmologista que pode chegar uma pessoa com uma queixa lá e isso aí vai demorando mais ainda para poder chegar a um... Eu costumo falar da saga, né? Eu falo e uso muito essa expressão, porque o diagnóstico da NMO acaba virando uma saga. E essa saga, ela se torna um negócio de difícil... às vezes até de difícil narração, porque fica parecendo que é fora do real, é fora do comum, que é uma ficção que a pessoa está contando. E não é, é uma realidade.
Então, a gente se pega com essa dificuldade de informação, com a dificuldade no acesso de muitas pessoas a terem essa medicação. eh, e aí eu fico muito preocupada com essas novas que estão chegando, que são incríveis, são um label, mas são de altíssimo custo. Então, a gente vai ter uma outra luta aí na frente para a gente conseguir ter acesso a essas medicações. Existem, em alguns lugares, a falta do tratamento adequado, como o doutor falou. Falta ter hospitais que não disponibilizam nem a pulso-terapia, né? Dentro das instituições lá, não tem a disponibilidade da pulso-terapia, que é para controle casual, para controle do SUS. Imagine após na férias, né? Que já é o segundo momento. Então, assim, eu percebo que há um problema estrutural, além do problema dessa questão relacionada à informação, e que a gente vai ter que buscar muito, que a gente vai ter que batalhar muito, porque isso tudo ainda dificulta quando a gente de cá não tem informação também e não está com o emocional e não está com a carga emocional. O que está equilibrado da forma que a gente precisaria para correr atrás por si só. Então, tem vários motivos pelos quais dificultam esse tratamento. Mas se for para eu dizer assim, qual é o pior de todos, é o acesso hoje para a maioria a, aos medicamentos, a, aos profissionais da rede complementar, porque nem todo mundo consegue pagar o fisioterapeuta, o fono, o preparador físico, às vezes até o próprio neurologista, alguns têm dificuldade em, fazer, né, em ter essa constância de cuidado com o neurologista. Então, nós estamos falando de uma realidade realmente. Tem alguns que conseguem, ótimo, mas a maioria, pelo menos que eu tenho tido acesso, não tem como. São os exames de rotina que são feitos. E aí, quando passa para, por exemplo, o Cimab ou outras medicações que são um custo um pouco maior, judicialização dentro desse processo, aí a pessoa passa um tempão sem tomar medicação por causa da judicialização. Então, aqui nessa minha pequena fala, eu falei um monte de barreiras, né? E por isso que a gente fala, sai do diagnóstico, sai do tratamento. Porque até justamente ao ponto de que muitos já alcançaram ainda bem, que a estabilização é o não surto já um tempo bacana, a gente precisa brigar com muita coisa, enfrentar muita coisa no âmbito individual e também no âmbito coletivo. Então, as dificuldades, elas são muitas, de verdade. Mas hoje temos a Associação Brasileira de Animal, né, que está aí levando essa bandeira, somando forças e fazendo aí todo o ecossistema despertar para a importância da gente olhar para essa doença, para essa patologia, de mais atenção, né, e seriedade. Bom, chegamos ao fim das nossas perguntas de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados, Dr. Rodrigo Tempor, Cleide, deixando o convite para fazerem suas considerações finais, deixarem aqui os seus arrobas nas mídias sociais, né, os contatos para quem quiser seguir vocês e saber um pouco mais sobre a NMO. Quem quer começar? Pode ser. Tá, vamos deixar você primeiro. Tá bom. Agradecer mais uma vez e a todos que estão lutando nessa luta conosco. Pode parecer redundante, mas é uma luta que muitos lutam. E eu costumo dizer que às vezes não é porque você é paciente que as pessoas engajam nessa jornada, né? Então a gente precisa de mais pessoas engajadas, mais pessoas falando da NMO, sempre, em todo lugar. A gente precisa falar para que as pessoas conheçam, para que os profissionais de saúde conheçam, tenham curiosidade, que busquem só através da nossa fala mesmo. Aproveitar aqui e fazer essa convocação geral, né? Quem tiver que ressoar a nossa causa, que não tem acesso que não tem um diagnóstico de anemia, que não é um parente de alguém que está conhecendo anemia hoje, mas que sente que pode contribuir de algum modo com a causa, pode convocar a gente, pode chamar para uma conversa, pode acessar o nosso site abnmo.org e lá tem a parte que eles contatam, envia um e-mail para a gente que a gente responde e já faz logo esse contato, pessoal responde. Temos também a comunidade NMO, que é o braço social da Associação Brasileira de Neurologia Óptica,
E a comunidade NMO, ela abriga pessoas que estão ali para apoiar uns aos outros, e todos têm a NMO. Então, é um lugar em que ninguém te julga, é um lugar que todo mundo tá ali, que está ali, te entende, e pode dar esse colo que muitas vezes a gente procura. Dentro dessa organização também, a gente hoje já tem alguns profissionais que dão apoio para que a gente possa passar as informações mais corretas, para que a gente possa dar orientações mais corretas, principalmente para aqueles, como eu disse, que não têm o acesso a essa rede complementar de profissionais. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato também. O Instagram da comunidade NMO é comunidade NMO, e também tem o site, comunidadenmo.com.br, e o Instagram também da associação é a PNMO oficial. Isso aí a gente está começando agora, mas também já vai tomando um pouco dentro em breve. E podem contar com a gente, podem chegar mais perto, você tem anemia ou não, você sendo familiar ou não. Pode se aproximar, que a causa tem lugar para todo mundo, porque eu só tá no comecinho. E por estar comercial, a gente precisa de todo mundo, em vários lugares no Brasil, para que a gente possa realmente conquistar os direitos que são para essas pessoas, para nós que precisamos tanto, e tem muita gente precisando demais. Então, se ressoar em você, chegue mais perto. Será muito bem-vindo. Primeiro eu queria agradecer, assim, eu acho que a Cleide, né, é uma parceira antiga nossa aí, né, porque essa oportunidade que a gente tem como médico, né, de poder falar com o nosso paciente, né, não só aquele que tem acesso a nós aqui, vamos dizer assim, no mundo físico, né, aquele paciente tem que vir aqui em Belo Horizonte para poder atender, né, então, vamos dizer assim, isso é uma satisfação muito grande. Eu acho que tanto a FEDRAN quanto a comunidade NMO e agora a Associação Brasileira da Neuromerite Óptica, né, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. E aqui a gente sabe dessa frase que eu sempre falo, que é alguma das que eu uso aqui, né? Então, saúde é qualidade de vida e bem-estar, não é ausência de doença. Mas uma doença que gera incapacidade, que o paciente pode estar ali com uma dificuldade, né, de locomoção, de enxergar, é o exemplo quem vai motivar. Então, o que eu digo por exemplo? Nem todo mundo que tem o diagnóstico vai brigar pela causa. E você não pode julgar essa pessoa, né? Porque às vezes ela tá sem graça, fica com vergonha de falar. Naquela situação que chama do luto, né? Revolta, negação, né? Negociação, depressão e aceitação. Mas quando a gente pega pessoas, né? Como vocês aí, né? Da FEDRAN, a Cleide, né? Da comunidade do MIO, e todos os outros, né? Nós também como médicos, isso é uma forma que a gente tem pequena de contribuir no sentido do que a gente pode fazer, né? O que me custa estar aqui, né, disponibilizando isso? Mas o impacto que isso gera é muito grande. Então, assim, a penetração que nós temos, né, nós três aqui, né, para chegar e conversar com uma pessoa que às vezes não consegue falar, que tá ali chorosa e que vê um exemplo da Cleide, né, e vê que dá para mudar, dá para melhorar, e dá para ter acolhimento. A Cleide usou a palavra acesso, que é uma que eu gosto muito, nem a outra que eu gosto muito é acolhimento. Então, a associação, a federação, a comunidade, é para isso, é para acolhimento, é para ajudar no acesso e para esclarecimento. E Deus tem um propósito para tudo, né? Então, eu gostaria de agradecer demais a vocês duas, né? Eu acho que esse bate-papo foi super tranquilo, né? E assim, eu gosto, né, dessa gente conversar com a Cleide. E prazer, Ana, de estar aqui ao seu lado, né? Agradeço a todo aí o seu time. E convidar vocês também para o Março Verde, né? Que está chegando. E nós, né, lá da Esperança Brasil, a gente vai fazer o simpósio em neuromerite óptica. Vai ser uma única noite, né, e é gratuito, e é online, né, a gente vai divulgar isso ainda. E pedir também para vocês que acompanham o nosso trabalho lá na comunidade que a gente tem, né, a Cleide nos ajuda muito nisso, que é o NMO em Pauta, lá no Facebook. É uma comunidade fechada, né, assim, a gente tem tentado o máximo estar lá, a gente tem algumas dificuldades, né, de horário, mas eu acho que essas oportunidades aqui, elas traduzem um sentimento que é comum a nós três, que é o sentimento de poder ajudar o próximo. E poder ajudar é sempre muito bom, porque o ajudar não é esperar nada em troca, né? É fazer por amor e fazer por carinho. E eu gosto de parabenizar vocês duas por isso e agradecer mais uma vez o convite. Fiquem com Deus aí. Nós te agradecemos, bate-papo incrível. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês também que estão aí do outro lado da tela e assistiram ao nosso episódio de hoje. Sua presença e interesse são muito valiosos para nós.
Esperamos que tenham sido capazes de aprender mais sobre essa doença rara e encontrar algumas respostas para os perguntas. Estamos comprometidos em continuar a compartilhar informações importantes e fornecer suporte a todos aqueles afetados pela neuromielite. Muito obrigada novamente por se juntar a nós. Agradecemos mais uma vez a participação do Dr. Rodrigo, a nossa querida Cleide Lima e também a Autism Therapeutics, nossa apoiadora social. A todos que nos acompanharam até aqui, aproveitem para se inscrever no nosso canal do YouTube e aproveite e aperta aí no nosso like, no joinha, né, que fica aqui embaixo do vídeo. Sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram é @fedran_oficial. E aproveitem para ouvir nosso podcast, Somos Todos Rádios, toda segunda-feira lá no Spotify. O vídeo de hoje estará disponível para visualização no canal do YouTube da Pedrão. E no próximo episódio, compartilharemos histórias de superação com pacientes diagnosticados com NLO. Aguardamos vocês, hein? Um abraço e até o próximo encontro. Um cheiro. Tchau, tchau.